Crente. Meu Deus, o negócio aqui tá estranho demais da conta. Permanecer naquilo que lhe for ensinado, tá bom? Naquilo que lhe for ensinado e que você viu que tá correto na palavra e que você recebeu a confirmação do Espírito Santo, sabe por quê? Eu estou olhando o discurso aqui dessa jovenzinha, né? Todos já conhecem, a esposa do Davi Neto. As palavras delas são iguais às palavras do Davi Neto. Palavras doces, palavras lindas, bem colocadas, português perfeito. Algo muito bom de se ouvir, assim, na eloquência das palavras. Mas as interpretações que esse povo tem, eles têm umas manias de colocar todo mundo no mesmo balaio. Tipo, se você defende a sã doutrina, por causa de outros que erroneamente defendem o uso e costume, que nós não podemos confundir, eu concordo com ela, mas eles não fazem a separação. Eles, para meter porrada nos remanescentes da sã doutrina, eles pegam aqueles que de forma errada estão usando a palavra e colocam todo mundo no mesmo pacote. Tipo, eles são covardes, né? Essa menina, esse rapazinho que está aqui do nosso lado, aí na tela, eles são covardes, sabe por quê? Se eles especificassem que não são todos, mas algumas pessoas que estão confundindo uso e costume com doutrina, eu ia concordar com isso, porque a fala deles é bonita. O problema é que eles ficam generalizando, isso é covardia. É pegar o discurso de um e colocar todo mundo no mesmo pacote, porque um falou errado da sã doutrina, é porque um falou errado, porque um tá com religiosidade, e tem muitos que tá com religiosidade, eu concordo, mas eles pegam uns que estão com religiosidade e colocam todos no mesmo pacote. É como se estivesse atingindo a mim, atingindo a outros irmãos aqui, né, do canal, o nosso irmão Everton do canal A Verdade que Liberta e PDA, nosso irmão Jerônimo do canal Palavra Viva e alguns outros irmãos, né? É como se todos esses estivessem apegados, nosso irmão Emerson, é como se todos esses estivessem apegados nos usos e costumes, que todos esses fossem, você vai ouvir o que ela falou, como se todos esses fossem fanáticos religiosos e bota todo mundo. Essas palavrinhas estão na moda, fanáticos e religiosos. Cuidado, tá bom? Pegue o que ela está falando, pegue o que eu estou falando, leve para Deus se você tiver alguma dúvida e pergunte, questione a Deus o que está correto. Porque o Espírito Santo não erra nem se engana. Ele vai discernir você o caminho que se deve andar, tá bom? Porque essas palavrinhas são doces demais e já virou brincadeira, já virou palhaçada. Todo mundo tá mandando um pronunciamento agora. Débora Miranda falou um bocado junto com a Ereni, né? E já falou também da Vineta, agora essa menininha, né? A Karina. Agora só tá faltando Léa Miranda fazer um pronunciamento. Porque tá virando brincadeira. Depois de Léa Miranda, falta o Lorival de Almeida, tá bom? Falta o Lorival de Almeida e Léa Miranda fazer um pronunciamento, porque virou palhaçada agora. Todo mundo quer ser o dono da razão. Pessoal, bom dia, como vocês estão? Como não poderia deixar de ser, eu recebi algumas mensagens me perguntando o que eu achei do posicionamento. Perdão, antes de continuar com o vídeo, deixa eu falar que esse vídeo aqui é do canal do meu irmão Marcelo Martins Itabirito, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nosso irmão é uma bênção. Marcelo Martins Itabirito, uma humildade de pessoa, sempre ajudando todos aí, né? Na divulgação de canais, ele divulga canais de muitos irmãos, né? Agora deu uma parada porque o canal dele cresceu demais e intensificou seus trabalhos, mas antes ele sempre disponibilizou em ajudar todo mundo aí dos canais cristãos, né, para divulgarem pessoas com talentos para louvar, pessoas com talentos para tocar, e ele sempre ajudando todo mundo, né, crescer nas plataformas de YouTube. Fora isso, ele traz aí novidades de tudo que acontece no meio gospel em geral, né, todas as igrejas, todos os movimentos, tudo que acontece, ele traz no canal dele. Deus abençoe meu irmão Marcelo Martins Itabirito. Da diretoria ontem, né, do pronunciamento. Eu não sei se de forma intencional eles fizeram um pronunciamento bastante raso e bastante superficial quanto a posicionamentos bíblicos, né, gente? Então, assim, eu acho que por ser o primeiro pronunciamento, eles não quiseram se aprofundar em nenhum assunto. Falou-se demais de forma muito superficial. O que me traz isso como preocupação? Algumas pessoas podem entender e ainda confundir doutrina bíblica com usos e costumes. E isso me preocupa demais. Eu já fiz um post aqui sobre religiosidade e eu volto a falar. O religioso não é aquele que faz ou não faz alguma coisa. É aquele que, por fazer, o religioso é aquele que, por fazer ou por não fazer alguma coisa, se julga melhor do que o outro. Então, a partir do momento que a gente reitera demais os costumes que nós temos um risco muito grande de fomentar a cultura da religiosidade no nosso meio, que já é muito forte. O julgamento no nosso meio já é muito forte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado
cuidado com isso, né? Mas, enfim, por um outro lado também, eu vejo que nós estamos caminhando para uma nova estação de doutrina bíblica, né? Eu ouvi ontem que barba não é pecado. E muitas pessoas acham que barba é pecado. Não é pecado barba, mas nós não temos tal costume. E tudo bem a gente não ter tal costume, mas a gente não pode fomentar que isso é pecado, né? Porque isso é errado. Então, a gente falar que não tem tal costume é uma coisa, a gente fomentar que aquilo é pecado é outra, né? E como eu falei, Tiago 3:1 nos fala, e nós, mestres, que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. O que significa isso? Quem ensina tem que saber os ensinamentos bíblicos, né? Então, o que eu espero agora dos próximos passos da diretoria? Profundidade bíblica, né? Leituras de texto com exegese. Por quê? Você não explica, por exemplo, Paulo ou Coríntios abrindo a Bíblia e lendo um versículo. Você ensina como? Fazendo a exegese do texto, entendendo por que Paulo escreveu aquilo aos Coríntios. Cuidado com as meias verdades, tá bom, crente? Ela está corretíssima no que ela está falando. Os irmãos procurem o que é exegese, você vai saber. Buscar o texto e o contexto e estudar tudo ali, fazer uma bela recapitulação de tudo, né? Captar tudo que você precisar daquele texto. Mas, do jeito que ela está falando, ela está colocando de lado aquelas pessoas que tem sim, e não é fanatismo cristão, e não é heresia e baboseiro que eu estou falando. Eu creio, eu já provei disso, eu conheço muitos irmãos sérios da palavra que já provou disso, em que o Espírito Santo discerne coisas que a teologia humana não vai te discernir. O Espírito Santo te mostra coisas de dentro da Bíblia que teologias humanas não vai fazer. E sabe como é que eu te provo isso? Que está na Bíblia e é verdade, não é baboseira nem heresia. Mateus 28:20 vai dizer que o Espírito Santo estará conosco nos ensinando e também nos fazendo lembrar o que Jesus nos ensinou. Jesus disse: não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador. Não somente estes vai te fazer lembrar de tudo isso que eu te ensinei agora, como também ele vai te ensinar. Quero ver você ir numa escola teológica e aprender do Espírito Santo. Aprender do Espírito Santo é joelho, é oração, é jejum, é renúncia. Não é somente ler a palavra e ler alguns livros, tá bom? Quero ver quem é que vai descobrir uma escola e que o professor é o Espírito Santo, sem oração, sem jejum e sem busca constante, sem intimidade com Deus. Vai procurar, quero ver se você vai achar por aí uma escola em que o professor é o Espírito Santo em carne, como veio Jesus aqui uma vez aqui na terra. Quero ver se você vai achar. Deus é Espírito e aqueles que o buscam, que o adoram, têm que adorar também em Espírito. Tome cuidado com essas meias verdades, tá bom? Por que meias verdades? Porque o que ela falou está correto. Tem que buscar um exegese mesmo, tem que buscar ali aprofundar naquela passagem, naquele versículo, um teor histórico, tem sim, mas também não extinguir o Espírito Santo, não vamos esquecer de que o Espírito Santo discerne sim se ele quiser, tá bom? Louvado seja Deus. Então, por exemplo, a questão do cabelo. Ele escreveu aquilo para uma igreja que estava numa zona portuária, que tinham prostitutas que raspavam a cabeça e tudo mais. Então, você extrai daquele texto os princípios bíblicos, né? Então, assim, muitas pessoas falam, não pode cortar o cabelo porque está escrito, não tosqueis o cabelo. Calma, vamos entender isso, né? Então, assim, a gente não pode ter um estudo bíblico tão raso, né? E quem é mestre, de fato, é mais cobrado. Então, é isso, gente. A única coisa que me preocupa é a gente fomentar no nosso meio a cultura do julgamento e do julgamento pela aparência. Porque a Bíblia fala em 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Tá prestando atenção na hipocrisia? Quando me convém, ela fala, não podemos usar um texto isolado. Agora, quando é para defender que ela corta o cabelo e que tá bonitinho com esse cabelo cortado, aí sim ela vai usar um texto fora de contexto. Isso é que é hipocrisia. Isso é que é errado. E ela está se condenada pela própria palavra que ela está falando, né? Não viu lá? Não, Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que vocês estão julgando, vocês serão julgados. Olha ele dizendo que os mestres serão cobrados ainda mais. Olha o que ele está dizendo. Então tome cuidado. Você está dizendo, você está se condenando com a palavra que você está dizendo, que por ser mestre é aquele que está ensinando, e ela está fazendo esse papel de ensinamento aqui nesse trecho, ela está ensinando, olha só, ela está ensinando que nós não podemos tirar as coisas do contexto, e ela acaba de tirar uma coisa de contexto para falar que Deus só quer o coração. Vamos ver, ela vai falar logo em seguida, Deus só quer o coração. Vou até voltar aqui de novo para você perceber de novo o que ela vai falar.
meio a cultura do julgamento e do julgamento pela aparência. Porque a Bíblia fala em 1 Samuel 16:7, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, qual que é o meu medo da gente reiterar demais costumes, né? Sem trazer as verdades, então nós temos que crescer na graça e no conhecimento da palavra, porque em Oséias 4:6 fala, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Eu não resisto. Vocês não gostam que eu faço isso de cortar o vídeo aqui no meio do nada e quando ela voltar a falar, vocês nem lembram o que ela falou antes, mas eu não resisto a uma heresia dessa. E também não quero deixar para falar no final. Este conhecimento aqui que está falando é conhecimento sobre Deus, tá bom? Quero ver você conhecer Deus somente na leitura de alguns livros teológicos. Você vai conhecer Deus lendo a palavra e também tendo experiência com Ele. Porque se você ler a palavra sem buscar discernimento espiritual, isso ali vai ser um mero jornal. Quer dizer, é até pesado falar que é um mero jornal, mas tem muitas coisas ali que você não vai entender nada se você não tiver discernimento espiritual, tá bom? Porque tem coisas ali que são fáceis de entendimento, porém tem muitas coisas mais específicas que você precisa de um discernimento espiritual. A Bíblia está falando sobre o meu povo perece porque ele falta conhecimento, está falando sobre intimidade com Deus. Eu te mostro também na palavra, quando o Senhor vai usar o termo lá no princípio, nos nossos irmãos da fé, os primeiros, né? Quando vai dizer, e fulano conheceu a fulana, ali está falando sobre o casamento, tá bom? Quando tem um ato sexual, né? Aí é como se ele estivesse dizendo isso. E Jacó conheceu a Bila, Jacó conheceu a Raquel, Jacó conheceu a Lia. Ali está falando sobre um ato sexual, em forma ali de conhecimento, e fulano conheceu fulana. É a mesma coisa aqui que está dizendo. E nós temos que conhecer a Deus. Claro que Deus é espírito e você entende o relacionamento, o contato que nós estamos falando aqui é conhecer num ato aqui íntimo mesmo, tá bom? É a igreja se aprofundar em Cristo. Como se aprofunda em Cristo? É João 4, 23, 24. Em espírito e em verdade, em oração, em busca pela palavra. Então, o conhecimento sobre Deus citado aqui em Oséias 4:6 é o conhecimento íntimo da pessoa de Deus, tá bom? Agora vamos ver o que ela vai falar mais. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Então, nós temos que buscar cada vez mais conhecimento e profundidade bíblica, né? Nós temos cada vez mais que entender que tudo bem os usos e costumes, mas isso não é a doutrina bíblica, né? E a gente tem que, obviamente, cada vez mais aprender a doutrina bíblica, porque é isso que nos muda, é isso que nos transforma, é isso que nos constrange perante um Deus 3 vezes santo. E eu quero ler com vocês esse texto que foi assim um divisor. Eu quero ler com vocês nada, eu já vou até ensaiar isso aqui porque já ficou bem difícil de entender. Como é que ela começa o vídeo dizendo: vocês não podem tirar as coisas do contexto e ficar aí com fanatismo de criar suas próprias ideias. Ela acaba de fazer isso não só uma vez nem duas, como você percebeu. Se você quiser assistir esse vídeo completo, vai lá no canal do meu irmão Martins Itabirito, ou então espera a parte 2 que eu vou estar trazendo a parte 2 para você, tá bom? Vou trazer a parte 2 para você e você vai ver como fica essa situação. Deus abençoe a sua vida. Eu vou fazer a parte 2, mas não agora porque eu já estou aqui indo para o culto, mas olha só, ela tirou um bocado de coisa do contexto aí e quer falar para os outros, não tire do contexto. Está se achando a tal, né, a teóloga. Está se achando a cheia do Espírito Santo e que nela não há falhas. É só Deus ter misericórdia.